Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus juntos, neste domingo 31 de outubro, dia da Reforma. E hoje a gente vai lembrar de alguns discípulos de Cristo da cidade de Roma. Mas vamos começar com uma oração? Pai amado santo, muito obrigado por mais uma vez, Senhor Deus. O Senhor nos permitir estar na Tua presença para aprendermos, Senhor Deus, com a Tua palavra, Pai, com os Teus santos que fizeram parte da história, Pai, do Evangelho na humanidade, Senhor Deus. Toma nossas vidas em Tuas mãos, que Teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor Deus. Abençoa, Pai, este momento, Pai, de aprendizado, Pai, que nós possamos aplicar o que aprendermos em nossos dias, no nosso dia a dia. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus oramos e já te agradecemos. Amém. Então, nós vamos continuar o nosso estudo. E o título do capítulo de hoje é Mulheres em Roma, servas estimadas da Igreja. A título de introdução, eu gostaria de fazer uma contextualização histórica para a gente pensar a respeito da potência dessas servas de Deus, do que implicava essa vida como discípulo de Cristo para essas mulheres em Roma. A gente vai fazer uma breve contextualização sobre Roma, que eu acho que vai enriquecer mais a nossa lição do dia de hoje. Essas informações eu consegui a partir de um curso que eu fiz. O nome da professora Ruth Salviano. Ela tem alguns livros, inclusive livros sobre as mulheres na igreja primitiva. Então vale a pena conferir. Ruth Salviano, o nome dela. A gente tem então que o início do cristianismo ele é justamente na Idade de Ouro da história de Roma, que começa ali justamente com Caio Otávio, o governo de Caio Otávio, né, que foi rebatizado como Caio Júlio César Otaviano e recebeu por título César Augusto, Imperador César Augusto, que significa Imperador Divino. Exatamente essa é a tradução desse título que ele recebeu. Roma, então, a capital do Império, ela se estendeu, a influência dela, né, se estendeu ali desde a Síria até a Espanha e do sul da França até o Saara. Então, em 200 anos, a gente tem esse Império Romano gigantesco, pegando a Europa, pegando África, enfim. Muito grande o Império Romano, logicamente uma grande dificuldade de administração, mas a gente tem, durante muito tempo, o êxito dos imperadores ali. Roma, então, ela se torna uma das metrópoles mais ricas e poderosas que o mundo já viu. Se a gente fizer uma comparação, logicamente guardada as devidas proporções, Roma seria como se fosse Nova York, para a gente entender o nível de potência, de importância e o nível de população também. A gente tem que Roma era superpovoada, a gente pode considerar até uma megalópole, aproximadamente 500 mil habitantes, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando nessa semelhança entre Roma e Nova York. Então, como forma de autoglorificação, os imperadores eles construíram as muralhas de proteção, construíram inúmeras estátuas de mármore, construções de mármore de maneira geral, né? Ruas pavimentadas, calçadas com mosaicos, salão de reuniões para o conselho local, fóruns, templos para os diversos deuses, tanto romanos quanto os outros deuses que eles iam acoplando à religiosidade romana, palácios, anfiteatros, o mais famoso dele, que a gente tem é o Coliseu Romano, termas, que eram águas quentes, em que eles tomavam banho, enfim, arcos triunfais, mercados, belas fontes. Então é uma cidade riquíssima, construções públicas diversas, realmente algo esplendoroso e grandioso. As riquezas do mundo antigo, praticamente todas afluíam para Roma, para vocês entenderem essa importância de Roma, né? Chegavam produtos de todos os lugares. Trigo do Egito, azeite da Espanha e sul da Gália, óleo para combustível, né, da África, vinho da Aquitânia, mármore da Líbia e de outras regiões, escarbões da Ilíria, móveis de Pérgamo,
madeira da Grécia e da Ásia Menor, e etc. Então, Roma, muito badalada. Era a capital do Império, uma metrópole enorme, esplendorosa, gloriosa, com uma riqueza cultural gigantesca, enfim. Só para vocês pensarem o que seria ser discípulo naquele contexto, né? Algumas coisas que a gente precisa destacar que acabam funcionando como desafios para essas mulheres que a gente vai mencionar mais tarde. A mentalidade corrente em Roma era a preocupação somente do aqui e do agora. Então era a questão da conquista da felicidade na terra, altamente pragmático. Prazeres, comida e diversão, o famoso pão e circo, né? Era o objetivo do romano. O povo, eles se contentavam-se com o trigo que eles recebiam, uma espécie de talvez, germe do populismo, né, que a gente vê até hoje nas políticas públicas, distribuído gratuitamente pelos governantes. Eles apreciavam espetáculos de teatro, os combates de gladiadores e as corridas. Então a gente sabe, inclusive, que muitos cristãos morreram no Coliseu Romano, mas não eram apenas cristãos. Existiam escravos, escravos principalmente de guerra, né? Eram capturados, e a diversão deles era justamente a hora que o povo pegava o dedinho, jogava para baixo e pedia que fosse degolado o oponente que tinha perdido a batalha, enfim. Uma atrocidade atrás da outra que até os pensadores da época achavam altamente brutal, animalesca, bizarra mesmo, né? Mas era uma forma de diversão bastante comum e famosa em Roma. Aí eu elenquei alguns pecados aceitáveis, por assim dizer, de Roma. Isso tudo a gente tem respaldo histórico, né? Eu trouxe de forma resumida, logicamente eu não vou ficar fazendo citação, muitas citações, eu vou até trazer algumas citações, mas só para a gente pensar nas problemáticas do discípulo daquela época, né? Desigualdade econômica, acúmulo de riquezas mal adquiridas e mal repartidas, subversão da justiça. Então a gente tinha delatores que se enriqueciam com denúncias feitas, algo nada atual, né? Existe disso um bocado. Caçadores de herança, romanos que se aproveitavam de anciãos sem filhos, eles queriam usurpar as heranças desses idosos, né? Proliferação do concubinato e senhores romanos. Eles preferiam unir-se às escravas a ter um casamento, a ter esposas legítimas, né? Subversão do matrimônio. Casamentos inconsistentes, sem afeto, por interesses financeiros, dote ou aliança política. Alto índice de divórcio, tanto de homens como de mulheres, que repudiavam seu cônjuge, se divorciavam e recasavam, se divorciavam e recasavam. Isso a gente tem esses feitos até pelos próprios imperadores, casamentos seguidos, e numa das pesquisas que eu fiz, inclusive, há a citação de uma mulher que casou 10 vezes seguidas. É uma brincadeira brincadeira de mau gosto, mas para a gente entender a profundidade dessa situação de divórcio, quando começava a aparecer as marcas, os pezinhos de galinha, né, que a gente chama, no rosto das mulheres, os caras já se divorciavam delas. Adultério era a infidelidade conjugal, graçava naquela época, tanto da parte de homens quanto de mulheres. Aí a gente tem a citação aqui que diz o seguinte: a mulher te chama de amante de escravas e ela própria vive correndo atrás dos carregadores de liteira. Então era a infidelidade generalizada, independente do gênero, né? Prostituição, a gente tinha prostituição legalizada e registrada, ainda que restrita, mas era legalizada. As prostitutas eram legalizadas e registradas. Homossexualidade, tanto masculina quanto feminina. A masculina era mais frequente, mas a feminina também era tolerada. A gente tem uma menção disso disso também, né, na carta de Paulo aos Romanos. Despreza a paternidade e maternidade, abandono infantil, abortos e infanticídios. A gente tem principalmente o abandono das meninas, das filhas mulheres, né, do sexo feminino. Mas de uma maneira geral existe esse desprezo pela questão da paternidade, da maternidade. Alguns
dizem que em decorrência justamente da superpopulação de Roma. Não justifica, mas explica. Já abortos e infanticídios ocorriam naquela época. A gente tem tentativas bem frustradas, né, de maneiras que seriam anticoncepcionais, não era, eu estou usando o termo de forma anacrônica, né, mas tentativas de evitar a fecundação. Depois que não havia essa possibilidade, você tentativa de aborto mesmo, via instrumentos, eu vou ler uma citação que vai falar isso, ou de substâncias que se ingeria, e se não conseguisse o aborto, abandono das crianças. A gente tem uma citação de Ovídio aqui, que é um artista importante romano, que diz o seguinte: por que furais o ventre com objetos pontiagudos que introduzis, e dais venenos mortais as que ainda não nasceram? Então, a gente acha que aborto é uma questão contemporânea, mas não. A vida humana na Roma, sem Cristo, era completamente desprezada, insignificante mesmo. Isso a gente vê tanto pela questão dos abortos, tanto pela questão dos assassinatos que ocorriam mesmo dentro do Coliseu. Jogos com violência, jogos brutais que havia. Era, de maneira geral, então, para a gente resumir esse contexto histórico e já finalizar, um supervaloramento tão grande, mas tão grande, dos desejos e da busca por satisfação, que não se tinha freios. Era uma busca por satisfação desmedida, completamente sem limites mesmo. E aí o que vai ser o diferencial? Quando vem o Evangelho de Cristo e alcança discípulos em Roma, e a nossa ênfase nessa aula de hoje vai ser justamente nas discípulas de Cristo, a gente tem que a fé em Cristo ela não é meramente intelectual ou emocional, mas é algo totalmente espiritual. Então há uma transformação do ser humano, é uma transformação interna, né? Ele é regenerado, ele é tornado uma nova criatura. Não é apenas o seguir a uma religião. Religião não no sentido bíblico, mas no sentido corrente que a gente usa. Falsa religião, né? Um instrumento de religiosidade, ou uma série de rituais vazios, mas é uma mudança interior que tem evidência externa, que tem mudanças no comportamento. E foi exatamente nesse contexto histórico, que a gente tem essas notáveis discípulas de Cristo que a gente vai mencionar hoje. Eu quis fazer esse panorama porque eu acho que vai enriquecer mais a profundidade do que é ser discípulo, tanto de maneira geral, né, mas especificamente essas discípulas notáveis de Cristo em Roma. E é interessante que não diferem nada da nossa sociedade. Talvez hoje a gente tenha uma sofisticação em alguns aspectos da forma de pecar, a possibilidade de pecar, mas os desafios são os mesmos, exatamente os mesmos. A gente tem então que a igreja em Roma, entre todas aquelas que o apóstolo Paulo ele escreveu as cartas e enviou, né, era de um relacionamento singular com ele, porque ele não havia estado até então, a época da escrita da carta, né, na capital do Império, né, na cidade de Roma. Então a gente tem um desconhecimento da maior parte dos cristãos. Mas ele conhecia alguns, nutria justamente um relacionamento com eles, e a esses alguns, inclusive, ele vai mencionar no capítulo 16, que ele vai fazer a saudação. Ainda assim, então, Paulo, ele faz justamente questão de fazer essa marcação, né, de dar honra àqueles que mereciam. E, dentre esses merecedores dos elogios do apóstolo Paulo, nós temos um grande número de mulheres. O texto bíblico, então, para a gente não ficar apenas nas minhas palavras, nem nas palavras do livro, é o texto de Romanos, capítulo 16, de 1 a 16, onde a gente tem essa saudação, já esse fechamento da epístola. O texto diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor,
como convém aos santos e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdam igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Esse é o texto que basicamente a gente vai se basear. Faremos menções a outros textos ao decorrer da aula, mas esse é o principal, né? O texto. No capítulo 16 da Carta aos Romanos, nós temos então a saudação do apóstolo, e nesse trecho Paulo destaca das 29 pessoas que ele menciona nominalmente, né? Pelo menos 10 mulheres. Seria equivalente a mais ou menos um terço dos discípulos. Nós temos Febe, do versículo 1 e 2, Priscila, versículo 3 e 4, Maria, versículo 6, Júnias, versículo 7, Trífena, versículo 12, Trífosa, versículo 12, Pérside, versículo 12, mãe de Rufo, que a gente não sabe o nome, mas é mencionada também, versículo 13, Júlia, versículo 15, irmã de Nereu, que também não sabemos o nome, mas também ele menciona, versículo 15. O propósito que Paulo tem, justamente com essa listagem, com esse elenco de mulheres que ele vai tratar na carta, é justamente de dar a devida honra a elas como discípulas de Cristo. A gente vai enfocar um pouquinho a respeito de Febe agora. Então nós temos Febe como uma figura singular. Ela não era da igreja de Roma, mas ao mesmo tempo Paulo ele cita a Febe, inclusive usando para a única pessoa da carta, recomendo-lhes. Então Febe não era uma pessoa aleatória. Febe, na verdade, ainda que não compondo ali a igreja em Roma, ela deveria ser tida como um modelo de discípula de Cristo. Febe também é a única mulher no Novo Testamento a quem o termo grego diáconos, que em outro lugar é traduzido como servo, ministro e diácono, é aplicado especificamente. Só a título de explicação desse termo especificamente, nós temos o uso, por exemplo, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, quando Cristo está fazendo menção daqueles que irão para a perdição e daqueles que irão para o descanso eterno, que foi preparado para os santos. Aquele trecho que ele fala da seguinte forma: quando estive nu, tu me vestiste, estive em prisão, fosses me visitar, estive enfermo, cuidaste de mim. E quando ele está fazendo menção àqueles que irão para herdar a vida eterna, ele usa justamente esse termo diáconos como serviço. Quando vocês me serviram, diáconos, justamente desse termo diáconos, né? É o verbo, não o substantivo. Então aqui o diácono não é tido como título, mas a descrição da ação, que é o serviço. Inclusive por isso que o culto em inglês se chama service, né? É o serviço. Vem justamente daí. E aqui esse termo diácono está sendo aplicado a Febe, que é a única
no Novo Testamento. Nós temos, então, essa possibilidade de Febe ter sido essa mediadora, né, quem levou a carta até Roma, e justamente se essa tese for comprovada, nós temos justamente Paulo endossando, porque Paulo ele elencava uma pessoa de alta confiança para fazer esse correio da carta dele para com a igreja a que ele se dirigia. Não era qualquer pessoa, a pessoa que levava a carta era tida como um emissário de Paulo, né? Então Paulo, de certa forma, está endossando a pessoa, a vida, a conduta da pessoa. E aqui, especificamente, se foi realmente Febe que levou a carta à igreja em Roma, ele está fazendo isso com ela também. É um destaque a respeito do bom testemunho dela como discípula de Cristo. Paulo enfatiza, então, o tipo de ministério que Febe já havia desempenhado em Quincreia, Quincreia, que era a igreja dela mesma, igreja de origem, né? Ele destaca que ela foi uma importante serva, uma protetora de muitos, inclusive dele próprio. A gente vê no versículo 1. E justamente dado ao caráter de Febe, a quem Febe era, Paulo então ele queria que, ela recebesse os elogios dele, né, o apreço dele de forma escrita. Também queria que a igreja em Roma a tratasse com a devida dignidade, de modo cristão, ajudando-a naquilo que fosse necessário, das demandas que ela tinha. E também, de certa forma, é um testemunho para a própria igreja de origem dela. Logicamente, a carta está sendo direcionada a Roma, mas uma vez que está registrada, fica também como uma leitura da pessoa de Febe para a igreja de origem dela, que é quem crê. Parece, então, provável que Febe desempenhou o papel de diaconisa. Isso não é consenso, mas justamente por ter o termo diáconos associado a ela, e especificamente a ela e mais ninguém, há essa discussão no âmbito teológico de se ela realmente exerceu a função, não apenas serviu, mas recebeu esse título, né, de diaconisa. O autor do nosso texto, ele vai, eu não diria que ele vai advogar, mas ele pende para essa interpretação, que não é consenso, mas é uma interpretação viável. Não envolve apenas esse texto, mas outros textos também. Por causa justamente e ele vai acreditar nisso justamente por causa da forte recomendação de Paulo e do senso de confiança que ele tinha em Febe, a habilidade dela em desempenhar a responsabilidade que ela tinha recebido, né, por Paulo e no próprio serviço aos irmãos em Cristo. Mas de qualquer forma, o que a gente pode afirmar categoricamente é que ela era, segundo os padrões de Cristo, uma verdadeira discípula, uma líder serva, né? Fazendo menção àquele texto que a gente tem também no Evangelho de Lucas, fala justamente ali no contexto, eles discutem quem é o maior. Ele fala que Jesus Cristo fala que o maior dentre vocês é aquele que serve a todos. Então, liderança pelo serviço e não liderança que se serve dos outros. Febe desempenha esse papel de servidora, discípula de Cristo. Os discípulos, então, de Cristo em Roma, eles tiveram a grande oportunidade, então, de abençoar essa serva de Deus, que foi Febe, de cuidar exatamente de alguém que já cuidava e servia aos outros. Nós temos menção também de Priscila, sempre Priscila e Áquila, né, que são o casal. Mas como a gente está enfocando as discípulas nessa lição, Priscila sendo denominada como de grande coragem, uma grande cooperadora corajosa, que arriscou inclusive a própria vida pela vida de Paulo, por Paulo, além de em seu lar abrigar outros discípulos de Cristo. Então, eram pessoas de não apenas confissão, mas de vida prática, de prática cristã, contínua e árdua, inclusive se colocando em perigos
patentes e eminentes, né? Temos, então, algumas descrições mais compactas também, mas de outras mulheres discípulas, mais 4, né? Uma Maria desconhecida, que nós não sabemos quem é essa Maria, Trifena, Trifosa e Pérside. Todas elas são chamadas de trabalhadoras diligentes. E o termo aqui desse diligente é aquele trabalho que leva justamente a um esforço, a um cansaço físico resultante, né, a um esgotamento mesmo. Então, é um trabalho, mas não é um trabalho despretensioso, não é um trabalho relaxado, muito pelo contrário. É um trabalho que cansa, que custa alguma coisa daquele que o exerce. E essas 4 mulheres são denominadas justamente como trabalhadoras diligentes. Em sequência, nós também temos menções mais comedidas a respeito de outras discípulas, que a gente depreende, mas que não é difícil da gente pensar dessa forma, que são realmente discípulas que eram mais tranquilas, mais quietas, mas de igual forma piedosas e dignas de reconhecimento, não só da parte de Paulo, mas por parte de toda a igreja. A gente tem a mãe de Rufo, que não sabemos o nome também, Júlia e a irmã de Nereu, servas de Deus comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo, servas de Cristo mesmo, nesse ambiente que a gente fez questão de contextualizar aqui para justamente acentuar a figura dessas mulheres. E é interessante porque a gente pode justamente se relembrar, são coisas que a gente sabe, mas muitas vezes a gente tem como conceito um conceito errôneo de categorizar como pessoas de primeira categoria e de segunda categoria. Obviamente, a nível de feitos, por exemplo, Billy Graham, ele se distingue de muitos outros cristãos. Mas, como o próprio Cristo falou, não é os demônios temerem e serem expulsos pelo poder do nome de Jesus através dos discípulos, mas é o teu nome no livro da vida. Esse é o diferencial. Então, o discípulo ele pode exercer grandes feitos, ele pode ter grandes feitos, fazer grandes feitos, mas tanto esse quanto os pequeninos de Cristo, né, que nós normalmente chamamos esses grandes servos e servas de Deus de heróis, né, e heroínas da fé. Mas os pequeninos de Cristo igualmente são dignos, nem mesmo porque eles são, mas pelo sangue de Cristo que os lavou, que os perdoou, que os comprou. E se o sangue de Cristo operou eficazmente na vida deles, a vida deles será de discípulo, será notável pela operação do próprio Espírito Santo. Então, isso é inquestionável. Ter a salvação é que é o mais importante, não tanto o que a gente faz. Obviamente que nós venhamos a fazer tudo que está a nossas mãos para fazer. Mas nós podemos sim sermos os pequeninos do Senhor. Há uma discussão nesse capítulo também a respeito de Júnias, se seria uma mulher ou um homem. Eu não vou me atentar tanto a essa discussão, mas é interessante e vale a leitura também. Então, meus irmãos, de maneira geral, para a gente finalizar, nós temos exemplo dessas grandes mulheres comprometidas com Cristo Jesus, que foram operosas, inclusive ajudando Paulo. Foi um apóstolo, escreveu grande parte do Novo Testamento. Foram pessoas ativas e não apenas tinham um discurso religioso, uma fé que era apenas intelectual, ou para aqueles que são mais emotivos, altamente emocional, mas que tem pouco reflexo na vida. Muito pelo contrário. Mulheres valorosas, mulheres que de fato eram discípulas de Cristo e estavam dispostas, e estiveram dispostas, tomando a sua respectiva cruz e seguindo a Jesus até a morte. Que isso possa servir justamente de propulsor para cada um de nós, quer sejamos homens ou mulheres, para servir a Cristo de igual forma, com todas as nossas forças. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, ou seja, com tudo que temos e somos, porque Cristo Jesus vale a pena. Amém? Vamos orar para encerrar
esse estudo e assim a gente finaliza. Pai amado santo, te louvamos, Pai, pela bênção que é o Evangelho ter nos alcançado. Usa, Senhor, nossas vidas para a glória e honra do Teu nome, que nós possamos, no poder do Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Pai, viver de forma a Te alegrar, Pai, a louvar o Teu nome, Senhor Deus. Toma os meus irmãos que estão me escutando, toma o nosso domingo no dia de hoje, Senhor Deus. Toma nossas vidas hoje e sempre. Renova nossas forças no Senhor, opera através de nós. E que, de igual forma como essas servas valorosas, Pai, servas honradas do Senhor Jesus Cristo, brilharam nas trevas da cidade de Roma, que nós possamos brilhar hoje, Pai, no Rio de Janeiro, Pai, especificamente em Botafogo, no Brasil, ou onde quer que o Senhor nos envie. Fica conosco. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.